Fala, torcedor do Flusão, bora dar uma olhada aqui nas informações do Fluminense, as principais notícias desta quinta-feira. Ontem, vitória contra o Madureira, da estreia do Campeonato Carioca. Vamos dar uma olhada aqui no que o pessoal falou, o Renata Fã, o pessoal do Jogo Aberto e ESPN Brasil também. Deixar os créditos aqui na descrição. Você que está chegando por aqui e ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Deixa aquele like que vai estar ajudando demais o nosso trabalho, mas agora, bora pro vídeo. Carioca, já começou, teve jogo antecipado da quinta rodada entre Flamengo e Portuguesa, mas agora tá valendo a competição, realmente tá acontecendo. E o Mengão, que ainda é alternativo, bem diferente, não tem Felipe Luiz, perdeu pro Bangu. Já o Fluminense se deu bem diante do Madureira e tem gente querendo espaço no time do Subeldia que não comandou a equipe. Sem Luiz Subeldia, que ainda se recupera de um procedimento cirúrgico, coube auxiliar Maxi Cubeiras comandar o Fluminense. Ele mandou a campo um time formado por jogadores pouco utilizados na última temporada e garotos das divisões de base, além dos dois reforços contratados até aqui, o zagueiro James e o lateral esquerdo Guilherme Arana. Não é fácil. Não é fácil incorporar os jogadores que queremos. Por isso, temos que ter calma e paciência. Estamos focando para que os reforços ajudem a equipe a competir em grande nível. Estamos confiantes de que todos vão trabalhar para que os reforços cheguem o mais rápido possível. Em um primeiro tempo agitado, foi o Flu que abriu o placar. Aos 40 minutos, John Kennedy serviu Lescano e o paraguaio bateu no canto para marcar. Mas 2 minutos depois, veio o empate do Madureira. Celcinho cobrou o escanteio e Marcão foi lá no segundo andar para deixar tudo igual. O segundo tempo começou com o Fluminense pressionando, até que aos 30 minutos saiu o gol da vitória. John Kennedy tirou do marcador e bateu com categoria para garantir os 3 pontos no estádio Luso-Brasileiro. Tem o Fluminense, que deu oportunidade para alguns jogadores muito jovens, a base estava em campo, e jogadores que querem mais espaço, como os que fizeram os gols, o Lescano e também o John Kennedy. Cicinho, Fluminense do Subeldia, que não estava, fez uma cirurgia, então o Max Cubeiras foi o responsável pelo gramado, pelas instruções. Para você, o Flu é um time que vai surpreender nesse ano? Vai por aquilo que apresentou ano passado e as peças que estão chegando. Ontem o John Kennedy, fez um gol e deu uma assistência. A movimentação dele chamou muita atenção e também o Arana estreando. E isso daí traz um nível maior para o Fluminense, que com o Zubeldia o ano passado manteve aquela sequência do Renato Gaúcho, que teve alguns problemas, e quando chegou o Zubeldia, todos acharam que o Fluminense não ia melhorar o padrão. E melhorou. E agora com essas chegadas, e talvez, pode ser aí, quem sabe, ainda não pinta algum outro jogador como o Hulk. Não tá 100% ainda. O Arana já foi. Exatamente. Então, assim, vai chegar forte, sim, o Fluminense. A gente viu estreias, uma zaga também diferente. O Fluminense está se reforçando muito bem. Agora, quem também se reforçou? O dia ainda fora, por questões de saúde, então seu auxiliar que estava à beira do gramado ontem. Olha os números aí do Arana nessa estreia com a camisa do Fluminense nesse 2-1. 6 ações defensivas, 3 desarmes, uma interceptação, 5 duelos vencidos, 45-49 de passes certos, 92%. Ações com bola, 72, chances criadas, 2 e cruzamentos certos, 1. Rafael Marques, este pós também desse Fluminense, dessa estreia, desse início de temporada com vitória, nessa sequência de trabalho também do Zubeldia lá no clube. Outro jogo do Campeonato Carioca raiz, disputado no estádio Luso-Brasileiro. O Madureira não pode receber os times grandes no estádio Aniceto Moscoso, na rua Conselheiro Galvão, porque não dispõe de refletores. Aliás, alguns clubes estão na mesma situação. O Nova Iguaçu e o Maricá também são equipes que não podem receber nos seus respectivos estádios os chamados grandes, por isso que o jogo com o mando de campo do Fluminense também poderia não ser lá no campo do Madureira. O Fluminense não pode usar ainda o Maracanã, que só estará liberado a partir da terceira rodada. Então, a partida foi marcada contra a equipe do Madureira para o estádio Luso-Brasileiro na Ilha do Governador. E podemos dizer, Glaucia,
que foi a noite de redenção do John Kennedy, né? E por isso até depois de ter marcado o gol, o gesto que ele faz pedindo desculpas tem referência direta com o pênalti perdido contra o Vasco na semifinal da Copa do Brasil, e a expectativa muito grande é que ele consiga ter uma temporada mais regular. Dentro do clube é consenso que o John Kennedy é um atacante talentoso. No entanto, alternou momentos de êxtase, e o principal deles, o gol do título da Libertadores em 2023 contra o Boca Juniors, e momentos de ostracismo e de problemas extracampo, que impactaram inclusive a sua sequência como atleta tricolor. O Fluminense chegou a emprestá-lo para a Ferroviária na tentativa de um amadurecimento um pouco maior, mas ainda não se sabe se ele poderá ser aquele atacante que o Fluminense precisa para 2026. Pelo menos ele começa com esta condição. Everaldo ainda não está liberado para voltar do ponto de vista físico, o Cano está machucado, o Fluminense não contratou ainda um atacante, então o John Kennedy é por enquanto o dono da camisa 9. Boas estreias do Arana e também do James. O Fluminense vai dando sequência à temporada, e o discurso da diretoria de que contratar por contratar não vale a pena foi comprado pela comissão técnica. O Max Cubeiras, ontem, na entrevista coletiva, falava sobre isso. Ele entende a situação do clube. O Fluminense não vai fazer loucuras, como se diz na linguagem do futebol, e só vai trazer jogadores que estiverem de acordo com a questão orçamentária e que venham para encaixar como peças importantes na equipe titular. Glaucia. Boa, Rafa. Obrigada por enquanto. A gente volta a falar na sequência deste Sport Center. O Vasco Aquele frio na barriga, que é o natural. Ainda mais estrear uma camisa de um clube grande. Sempre gera um frio na barriga, mas feliz pelo resultado, o torcedor comparecer, né? Como você mesmo disse, um time em formação, muitos garotos, né? Querendo mostrar, às vezes correndo muito na hora que tem que segurar o jogo, mas isso é o natural. Mas importante iniciar com vitória. Eu acho que nós mais experientes tem que dar moral para os meninos, né? Porque eles que são o futuro do clube. E estou muito feliz de estar aqui no Fluminense, né? Representando milhares de torcedores. A temporada é longa. Esse é só o primeiro jogo de muitos que vão acontecer. Mas sempre com muita ilusão, né? Muita confiança. O Fluminense terminou o ano bem ano passado e espero que possamos fazer um excelente ano e conquistar títulos com essa camisa. Aí o Guilherme Arana já foi para o campo. O Atlético jogou menos do que o Fluminense na temporada passada. Isso, né? O Fluminense terminou a temporada... 80 jogos. E terminou a temporada depois também, né? Porque disputou a semifinal jogou a semifinal da Copa do Brasil. A gente ontem, eu falei que ia aguardar a cola que o Sérgio Lobo me mandou. O Fluminense foi o segundo time que mais jogou no Campeonato Brasileiro. Só perdeu para o Bahia. Se tivesse chegado à final da Copa do Brasil, teria sido o time que mais jogou no Campeonato que o Bahia do tem futebol brasileiro. Copa do Nordeste, Campeonato Brasileiro, e foi campeão da Copa do Nordeste ano passado. Campeonato Brasileiro, Campeonato Baiano. Assim, eu acho que essa mudança de áreas pode fazer bem para o Arana. A Arana, durante muito tempo, para mim, foi um lateral que poderia ter tido mais sequência na seleção brasileira. Ele teve algumas oportunidades, ele mesmo não conseguiu aproveitar essas oportunidades. Tem qualidade, um jogador, para mim, é inegável isso, mas nas últimas 2 temporadas dele do Atlético não foram tão boas, não. Foram temporadas abaixo do que ele pode render. 23 foi muito boa. Em 23 jogou muito bem no Galo. Bem, foi. Para mim foi um dos melhores. Exatamente. Inclusive estava sendo até convocado para a seleção brasileira naquela época ali. Mas o Fluminense contratou um lateral de muito talento, cara. Para mim, em relação aos que o clube dispõe na posição, né, o René e o Fuentes, ele é superior. E tem uma coisa do Arana que eu acho que é o seguinte: às vezes você percebe que o jogador precisa mudar de clube. Às vezes você sente esse troço. Pô, o cara pode engrenar de novo e tal, mas não é ali que ele vai engrenar. Porque tem ciclo realmente que se encerra. Ele foi muito criticado na final da Libertadores contra o Botafogo. Né? Foi bastante criticado, falha em gol e etc. Então, para ele, é bom. E eu achei também que ele fosse engrenar, porque é uma posição indefinida, a rigor, na seleção brasileira. Ele vinha bem ali, eu acho que essa mudança vai fazer bem para ele. O Arana, quando surge no Corinthians, aquele time campeão brasileiro em 2015, né? Isso. O primeiro campeonato de grande destaque dele, e depois vai para o Sevilha, né? Se tinha uma expectativa altíssima daquilo que ele poderia alcançar de seleção brasileira. Exatamente. Esse cara vai ser o lateral esquerdo da seleção. E assim, acabou sendo uma carreira que
É uma carreira de destaque, óbvio. Ele tem qualidade, passagem de seleção brasileira, grandes clubes, grandes conquistas, mas talvez se esperasse um pouco mais de regularidade nessa primeira prateleira. É isso, galera. As informações, a repercussão da vitória do Fluminense ontem contra o Madureira. Uma vitória importante, começar o ano bem, né, com vitória. A estreia do Guilherme Arana, um reforço que o Fluminense acertou muito, né, em contratar nessa temporada. E acredito que vai ajudar bastante. E o pessoal ia analisando, já projetando essa temporada de 2026. É uma temporada onde o Fluminense, o torcedor está confiante na expectativa que o Flusão vai fazer uma boa temporada, vai disputar a Libertadores, está se reforçando, né? Está deixando o time ainda mais forte. Terminou a temporada passada muito bem com o Zubeldia, manteve o treinador, manteve ali a base, né, do time, do elenco da temporada passada. Isso deixa o torcedor aí mais empolgado ainda para essa temporada de 2026. Né? Pode ser ainda que chegue mais reforços. Essa história aí, Hulk, ainda não terminou. É uma novela que vem se arrastando já há muitos dias. Mas o importante foi que o time começou o ano, né, com vitória, vencendo, e isso é importante. Agora é trabalhar, com certeza o futebol do time vai evoluir nas próximas partidas. Os jogadores ainda não estão 100% na sua forma física. O time, com o passar dos jogos aí, vai se entrosando cada vez mais e é manter essa pegada. Com certeza vai ser um ano importante, né, para o Fluminense aí, quem sabe conquistar títulos, dar alegrias para o seu torcedor. Vamos aguardar as próximas informações. Deixe a sua opinião aqui nos comentários. O like também vai estar fortalecendo. Valeu e até o próximo vídeo.